A série é Vencendo os Acompanhantes. Essa é a quarta mensagem e propositadamente essa quarta mensagem é para um dia de renovação de votos. Tema de hoje, me ajude, a necessidade, fale comigo por favor, vai, a necessidade de alguém que vos ensine de novo. Fale comigo, vai, Olhe para mim para a gente lembrar o contexto da série, para você que está eventualmente ouvindo hoje pela primeira vez, não fique sem entender, sem compreensão. E claro, também para enfatizar e rememorar para todos nós que estamos acompanhando, tá? Um crente não pode ser possuído por um espírito maligno. A Bíblia é claríssima com relação a isso. Isso é muito fácil de entender. Ora, nós, povo de Deus, somos o santuário do Espírito Santo. Diga amém aí quem é santuário do Espírito Santo. É evidente que eu não posso ser governado pelo Espírito Santo e por um demônio. Conquanto a preferência dos demônios seja possuir as pessoas, eles não podem possuir um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se ele não pode possuir, ele vai tentar o que ele consegue, porque ele vai negociando. Não dá para possuir, ele tenta acompanhar, O acompanhamento de um demônio é fácil de entender quando você pega a Bíblia e vê lá. Num dado momento, por exemplo, Pedro vira e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondendo uma indagação de Jesus. E aí Jesus vira e fala, bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Logo depois, em sequência, Jesus começa a falar sobre o final, as coisas que aconteceriam, tudo que ele ia padecer. Pedro tomado de compaixão, veja o perigo, porque o diabo usa os nossos sentimentos mais nobres. Compaixão é um sentimento nobre. Pedro, tomado de compaixão, vai a Jesus e fala assim, fala isso não, Jesus. Nada disso vai te acontecer, não vai morrer desse jeito, não vai sofrer nada disso. Jesus discernindo o bem do mal, da mesma maneira como ele discerniu que a primeira palavra de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, veio de Deus, essa ele discerne que vem de Satanás. E ele vira para Pedro e fala, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus e ainda dos homens. Ora, a pergunta é, Pedro estava possuído por Satanás? Sim ou não? Possuído? Claro que não. Mas ele estava claramente acompanhado. E óbvio, uma vez que eu seja acompanhado indevidamente, essas companhias começam a fazer uma influência sobre mim. É impossível andar com uma pessoa o tempo todo e ela não me influenciar de alguma maneira. De forma que cabe ao cristão repreender todo acompanhamento que não provenha de Deus. Nas nossas vidas, acompanhante só o Espírito Santo e aqueles que vierem do Espírito Santo. Diga aleluia! A pergunta básica é como é que eu consigo resolver essa questão? Ora, eu preciso repreender mesmo. Uma companhia inadequada, maligna, tem que ser repreendida. Olha o exemplo de Jesus. Arreda-te de mim. No nosso caso, arreda de mim em nome de Jesus. Agora, para que eu faça isso e não cometa equívocos gravíssimos, e não cometa erros terríveis, eu preciso ter a capacidade de discernir o bem do mal. O que é de Deus e o que não é de Deus. Porque às vezes o que parece de Deus não é, e às vezes o que não parece de Deus é. Não é porque massageou o meu ego que é de Deus. Não é porque veio de uma pessoa que eu amo que é de Deus. Cuidado com isso. Porque eu acho que se veio da pessoa que me ama, é de Deus. Se veio lá do cara lá, não é de Deus. Pode vir de Deus uma palavra de uma pessoa que aparentemente não tem nada com Deus. E pode não vir de Deus uma palavra de uma pessoa que é muito próxima a mim e me ama. Pedro, quando fala para Jesus, não fala com má intenção. Tem ótimas intenções, mas Jesus discerne que não vem de Deus. Então eu preciso aprender a discernir o bem do mal. Eu preciso aprender a discernir. Como é que a gente faz isso? De duas maneiras. Eu estou recapitulando aqui de forma muito rápida. A primeira é pelo dom de discernimento de espíritos. A primeira é pelo 1 Coríntios 12, quando fala os 9 dons ali, 9 dons espirituais, um deles é o discernimento de espírito. Então eu devo invocar do Senhor nessa noite, Senhor, dá-me o dom de discernimento de espíritos. A segunda maneira, que está aqui em Hebreus, é pela prática da maturidade cristã, rumo à perfeição cristã, que é uma série que vai ser em agosto, mas que eu estou pincelando alguns pontos. Porque é o exercício dessa prática da maturidade cristã que faz com que eu automaticamente, irmãos, olha só,
Permita-me um parênteses aqui agora que você vai entender. Sabe o que significa olhar clínico? Fale comigo. O que significa? Olha, eu estou há tantos anos na igreja, há tantos anos como pastor, que eu passo a ter um olhar que você talvez não tenha. Não é porque eu sou melhor do que você, é porque eu já estou nisso, me ajude a. Então eu entro, olhei uma coisa, já vi o que talvez você não tenha visto. Não é porque eu seja em nada mais capacitado, é porque você exercita um olhar, não é assim? Quanto mais você exercita a prática daquilo ali, você começa a ver o que as pessoas não veem. Você começa a entender o que as pessoas não entendem por causa do exercício, né? O médico, ele olhou para você, ele vê coisas que a gente não vê. Né? O bom profissional, no seu setor, ele olha, ele de cara vê coisas que a gente não vê. Então o exercício da maturidade cristã, o exercício vai fazendo com que automaticamente eu vá discernindo o bem, me ajude, do mal, me ajude, do mal. Tá? Uma das grandes qualidades de Jó, homem íntegro, reto, vai comigo, vai, Jó, homem, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele sabia, calma aí, isso aqui está errado, se desvia. Isso aqui não, isso aqui desvia, isso aqui desvia. A gente cai num monte de ciladas, porque não consegue discernir que é mal, cai nela. Não se desvia dela. Só vai saber que é mal depois de já feito. Papai do céu está nos dando, na sua palavra, olha que coisa espetacular. Dá um aleluia para Deus. De você, antes de cair, saber que é cilada. E depois que caiu, amém, né? Tem gente que nem depois cai e descobre. Mas tem que cair? Eu não quero cair. Quem não quer cair na cilada para descobrir? Não, eu quero olhar e falar, calma, aquilo é cilada do diabo. Cai fora em nome de Jesus. Arreda em nome de Jesus. Como? Pela maturidade cristã. É aqui que entra a mensagem, né, que a gente vai trabalhar hoje aqui, tá, amados? A necessidade de alguém. Me ajude, vai. Tema de hoje, vai. A necessidade de alguém que vos ensine de novo. Hebreus capítulo 5, versículo 11. É o final do capítulo 5. O capítulo 6 vai ser trabalhado aqui em agosto, que é o capítulo da perfeição cristã. Tá? Mas eu trabalho já o 5, o iniciozinho, um pouquinho do 6, só para poder facilitar o entendimento. Hebreus 5, 11, lê com a gente aqui, nós usamos a edição revista atualizada. Abre o seu coração, porque a palavra do Senhor já está sendo pregada. Senhor, derrama o teu poder, a tua graça, abre o nosso entendimento, faz a tua vontade em nós. Em nome de Jesus, todos digam, ore comigo, diga em nome de Jesus. Eu aprenderei a discernir o bem do mal. Porque nessa noite em particular a gente está enfatizando, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, membro da igreja, ou oficial, ou não oficial, ou obreiro, ou não obreiro, que não saiba discernir o bem do mal, vai não só colocar sua vida em risco, como o risco da sua família e o risco das pessoas que estão à sua volta. Uma qualidade imprescindível, sine qua non, para qualquer pessoa que quer servir a Deus, é discernir o bem do mal. É ver a cilada, descobrir que é cilada, porque o Espírito Santo revela, e porque ele tem a prática da maturidade cristã, e sair dela em nome de Jesus, antes que ela aconteça. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes se tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, a imposição de mãos, da ressurreição de mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Isso faremos se... A primeira parte hoje está no versículo 12. Leia em voz alta o versículo 12 do capítulo 5 comigo, por favor. Solte sua voz e fé que tanto me ajudam aí. Vamos lá? Pois, quando devias...
Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. A frustração do autor de Hebreus é a frustração pastoral. É a frustração de um bom pai, de uma boa mãe. Qual seja, é olhar para o seu filho, é olhar para a sua ovelha, é olhar para aquela pessoa que você ama e falar, uau, esse meu amado, essa minha querida, esse meu filho deveria estar, me ajude, muito além. E não está. E não está. Ele já deveria estar tratando de coisas tão mais aprofundadas. A sua vida deveria estar tão mais para frente. Pense, enquanto pai, enquanto mãe, você com um filho de 30 anos de idade e ele ainda na sua casa, sem estudar, sem trabalhar. Você olha para o seu filho e não tem como não ter uma tristeza e falar assim, meu Deus, meu filho tem, me ajuda pessoal, hipoteticamente falando. Meu filho não trabalha, vai, vamos lá, vai, na minha hipótese, vai, meu filho não tem profissão, não tem estudo. Não estou falando de uma pessoa que tem uma enfermidade, tá, queridos? É evidente, se tem uma enfermidade é outra história. Estou falando de uma pessoa que, normal, tinha tudo para estar dentro de uma normalidade para a faixa etária dela. E nada, o cara está aqui. Já pensou? Aí tu vai lá, ele acorda meio-dia, um sol danado, está ele no cobertor. Aquilo é impossível não dar uma tristeza. Você sabe que nós temos uma geração enorme chamada geração neném. Repita a geração aí, vai. O que é a geração neném? Nem estuda, nem trabalha. Eu não inventei o trocadilho, não. Hoje o que se fala direto é isso. Eu estava conversando com uma menina, ela tem 21 anos, parece, me perdoe se eu errar na idade, tem uma irmã de 19 e tem uma outra de 17. E aí eu conversando, falei assim, mas vem cá, querido, o que você faz? Você está estudando? Ela, não. Eu falei, você está trabalhando? Ela, não. Eu falei, suas irmãs estão estudando? Estão trabalhando? O que vocês fazem? Eu nem estuda, nem trabalha, nem nada. Falei, sua mãe? A mamãe não liga não. E a mãe trabalha feito uma condenada. Para sustentar essa turma. Então veja, queridos, olhem para mim. Veja a frustração do autor de Hebreus. Ele fala assim, quando vocês... Pois com efeito... Olha a ênfase, vai. Mais uma vez, versículo 12, por gentileza ali, vai. Bem alto, vai pessoal, vai. Quando deviam ser mestres, a segunda parte, atendendo ao tempo decorrido. Fala comigo, vai. Bem alto, vai. E aí vamos para o versículo de novo, fica fácil de entender, vai. Pois, atendendo ao tempo decorrido. Olhe para mim, queridos, não cai na desculpa fácil, porque a Bíblia não aceita. E a melhor metáfora para entender essa coisa do dever ser mestre atendendo ao tempo decorrido, eu vou pedir desculpa para o pessoal que eu já falei aqui, vou falar de novo, tá? O que é normal, o que é perfeito para um bebê de um mês? O que um bebê de um mês faz? Quem já teve bebê de um mês aqui? Deixa eu ver, vai. O que ele faz? O que seu filho fazia? Conversava, jogava videogame, jogava futebol, pregava. E você não ficou chateado com nada disso? Ele tinha um mês, ele devia fazer o quê? Dorme a maior parte do tempo, porque bebê de um mês dorme a maior parte do tempo, dorme até 16 horas por dia, até mais. Mama, chora, reclama. Qual o problema? Perfeito. Diga, vai. Diga perfeito bem alto, vai. Por que é perfeito? Porque ele tem um mês. Aí lembrei aqui do Iaúde uma vez com 1 ano e alguma coisinha. Estava lá no quarto com a babá eletrônica, a pastora fazendo as coisas em casa, fez um silêncio. Silêncio de bebê, tu não sabe como é que é, né? Sai correndo para descobrir o que é. Ela chega lá, ele fez cocô na fraldinha, pegou a mãozinha, meteu a mãozinha na fraldinha no cocô e pintou a parede de cocô. Ela chegou, viu aquilo. Sim, e aí? Deu uma coça nele? Bebê burro, estúpido. Não sabe que parede não pode ser pintada com cocô. Seu animal. Não, por quê? Ele tinha um aninho. Perfeito. Fala comigo, vai. Perfeito, perfeito. Agora pensa, pastor Tiago, fica de pé aqui, queridão.
Eu chego lá, tá ele assim, ó, na pan. Quem merece um cara desse? Quem merece? Perfeito, não é perfeito? Maluco, merece uma coça. Senta, pastor. Espero que você não faça isso em casa. Não faz, evidente. Por quê? Rapaz, a Bíblia é tremenda. Pega a parábola dos talentos. A cada um Deus distribuiu segundo a sua própria. Deus não cobra o que você não pode dar. Não vem que não tem. Para! Desculpa. Quando Deus cobra de você, é porque atendendo ao tempo decorrido, tu tinha que estar muito mais na frente. Essa é a frustração. Ninguém está cobrando de um mês, de um bebê de um mês, graduação em Harvard. O inadmissível. E aí, aqui é uma reflexão para homem e mulher de Deus. Para pastores, para oficiais, para cada membro que está aqui hoje. Para quem tem temor a Deus. É parar e falar assim, meu Deus, será que atendendo... Vai comigo, vai. Vai, povo de Deus, vai. Cascadura, igual cascadura, vai. Atendendo, eu estou aonde eu deveria estar? Ninguém está cobrando de você fora do tempo decorrido. Deus não faz assim. Você está chegando na igreja agora. Natural que você tenha equívocos de quem está chegando agora. Agora, você não está chegando agora. Aí, querido, não é natural que você tenha os equívocos de quem está chegando agora. Por isso, gera uma frustração para todas as partes. Uma frustração para quem ensina, mas uma frustração para você. Se você voltar ao texto, vou para a terceira parte. Alimento sólido para os perfeitos. Fala comigo, vai. Que eu vou usar a expressão perfeição aqui agora e pincelar um pouquinho a questão da perfeição cristã. Vai. Alimento sólido para... Bem alto, vai. Alimento. Leia 13 e 14 comigo, vai. Ora. Porque mas o alimento sólido é para os adultos. Aí, a palavra no original, que foi traduzida aqui como adultos, lá em Filipenses foi traduzida como perfeito. Por que aqui traduziu como adulto a palavra que na verdade é perfeita? Porque o que com propriedade espetacular, a tradução em português foi perfeita nisso, né? Por quê? O que ele está querendo dizer é o seguinte, que para o tempo decorrido, quem quer alimento sólido já tem que se comportar como adulto na fé. Isso é que é perfeito. Não é perfeito que eu ainda me comporte como uma criança. Então é perfeito. O que é perfeito agora para mim? Perfeito agora para mim é me alimentar de coisa sólida. É as coisas aprofundadas do poder de Deus. Quantos de nós deveriam estar cheios do Espírito Santo, pisando na cabeça de Satanás? Estou tomando pancada. Estou tomando cacetada de tudo quanto é lado. É ministério que não vai, é não sei o que não vai, é a vida profissional que não vai, é a vida financeira que não vai. Por quê? Porque, na verdade, atendendo ao tempo decorrido é uma vergonha. É olhar para alguém que deveria ser adulto e ainda é criança. São os mesmos problemas de uma criança. O apóstolo Paulo, quando fala em 1 Coríntios, queridos, ele fala, e você conhece 1 Coríntios 13, no capítulo do amor, ele diz, quando eu era menino, me ajude, eu pensava como... Eu agia como, eu sentia como, agora que cheguei a ser homem, desisti. Por quê? Não dá mais, chega de meninice. Fale em voz alta comigo, vai. Bem alto que vai. Chega de meninice. Irmãos, vou te falar como pastor e como pai. É uma frustração, não se ofenda. Ver pessoas que deveriam ser cheias do poder de Deus, que tinham que estar quebrando cadeias no nome de Jesus. Diga glórias ao Senhor. Diga glórias ao Senhor. Que tinham que estar exercendo seus ministérios, dando orgulho para Deus, e você vê com meninices. Há oficiais, e não estou falando de ninguém especificamente, há pastores
Você fala assim, meu Deus, não é possível. Esse cara esqueceu que ele é. Esse homem, meu Deus do céu, é um pastor, é um oficial, é um obreiro, é um membro da casa de Deus, é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, está se comportando como uma criança. A tristeza do autor de Hebreus é que ele fala, e aí volte mais uma vez com o texto comigo, por favor, vai. Versículo 12, vai. Bem alto, igreja, todos em voz alta, vai. Pois tendes novamente necessidade que alguém... É a quarta parte, necessidade de alguém, que é o tema de hoje também. Vos ensine de novo. Sabe o que ele está falando? Olhe para mim, é assim, aí vamos crescer, vamos lá, espiritualmente. Quem vai crescer espiritualmente, diga aleluia, vai. Ano da abundância, diga aleluia. Não consegue, porque quando a gente... Agora vai, agora você tem que parar. Olhe para mim, você é pai e mãe? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão assim. Quem não for vai ser um dia, se Deus assim permitir. Mas também conhece. Já deu aula alguma vez no colégio. Quem é professor aqui? O professor? Deixa eu ver, vai. É a mesma coisa, tudo igual. Aí você fala assim, não, agora vamos, beleza, agora e tal. Ih, rapaz, agora vai arrebentar. Aí, mas tu não sabe isso ainda? Aí tu é obrigado a quê? Fala comigo. A parar tudo. Fala comigo. Mais o quê? Voltar ao básico do básico. Eu dei aula de pré-vestibular, queridos. Meus primeiros ganhos financeiros foram dando aula de pré-vestibular. Passei para a faculdade, tal. Estava com matéria na ponta da língua, né? Aí falei, bom, preciso de um dinheirinho aqui agora, não posso trabalhar, meu pai também não quer que eu trabalhe, graças a Deus não precisava, mas eu queria ter algum dinheiro pessoal, sempre fui meio ousado nessa área, falei assim, vou dar algumas aulas particulares aqui dentro do que é possível dar. E eu ia dar aula particular. Aí às vezes eu estava dando aula para quem estava fazendo pré-vestibular, e o cara nunca tinha ouvido falar de química na vida. Não é culpa dele, tá? É porque no colégio dele, por incrível que pareça, ele estava no terceiro ano do ensino médio, e ele não tinha dado química. Não tinha dado física. Aí eu ficava assim, me ajuda, vai. Onde eu começo? Como é que eu vou explicar por onde eu começo? Aí eu tinha que voltar para dar aula que eu estivesse dando para o ensino fundamental. Aí eu, no meu coração eu falava assim, sabe quando ele vai passar no vestibular? Fala comigo. Não é falta de fé. Eu não falava para a pessoa. Mas assim, não tem a mínima chance. Ele tinha que estar agora se aprofundando na matéria. Não tem que parar e voltar. Irmãos, a igreja, a gente vive isso o tempo todo. É o obreiro que não aprendeu ainda que tem que ser responsável com o horário. É dose. É o obreiro que não aprendeu ainda que tem que aprender a superar as dificuldades e barreiras e manter o semblante cheio do Espírito Santo, porque Deus é digno. Diga aleluia. Não, é dose. É a pessoa que se melinda com qualquer coisa. É dose. Quer desistir por qualquer coisa? Irmãos, isso é o básico do básico do básico. É hora de rumar para o que é perfeito. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Volte, amados. Vai capítulo 6, versículo 1. E eu estou me aproximando do final de hoje. Tanta coisa para falar, mas vai ficar para a série, né? Vai, bem alto. Vai, queridos, vai. Por isso, capítulo 6, versículo 1, vai. Por isso, deixemo-nos levar para o que é. Diga assim, deixando-nos levar, fale. Que é a quinta e última parte. Vai mais uma vez, vai. Sabe o que eu sou espetacular? Que a Bíblia, ela rapaz, é a palavra de Deus. Diga glórias a Deus. O ponto de parte não é rejeitando. Então isso aqui não é isso não. É o seguinte, isso aqui já sabemos. Diga comigo, vai. Vamos para... O que é perfeito para a gente? Que seja perfeito para mim agora, irmãos. Aquele passo a mais. Condizente com o tempo decorrido. Condizente. Quem tem mais de 10 anos do Evangelho aqui? Deixa eu ver. Mais de 10 anos do Evangelho. Levante a mão. Levanta, não fica com vergonha, assume, ué. Eu tenho 10 anos, né, querido? Assim, eu tenho 30. Tem hora que eu faço assim, meu Deus, não é... Autocrítica, queridos. Às vezes vem coisas que eu falo assim, Senhor, não é possível que um camarada com 30 anos de evangelho ainda não tenha aprendido isso. Falando de mim mesmo.
Eu fico, rapaz, tem que rumar para o que é perfeito. Diga aleluia, queridos. Por que não vem a abundância? Como? Como? Se quando é a hora de deslanchar, é a hora da glória do Senhor ser derramada, é a hora de você ser cheio do poder de Deus, é a hora do Senhor te honrar poderosamente, tem que parar tudo. Fala comigo, tem que. Por quê? Por quê, querido? Porque tem que voltar para os princípios elementares dos oráculos de Deus. Você ainda não aprendeu que tem que tratar sua esposa bem? Ainda não aprendeu isso? Ainda não aprendeu que crente não pode ser turista na igreja? Que domingo é dia? De manhã é dia de adorar ao Senhor. Diga aleluia. Domingo de manhã, você adorando ao Senhor. Diga aleluia. E à noite? Adorando ao Senhor. Não aprendeu, não? É que eu acordo de manhã tão cansado, que não é o dia da festa. Que nós amamos as nossas famílias. Quem ama a sua família aqui? Deixa eu ver, vai. Mas que domingo não é o dia dela, é o dia do Senhor. Não aprendeu ainda. Que há compromissos que não é ideia, mas eu não estou com vontade. Não é ter. Crente não vive de vontade. Crente vive de fidelidade. Diga glórias ao Senhor. Você fez um voto a Deus, você vai cumprir o teu voto com Deus. Você fez um voto para a mulher, cumpre o voto com a mulher. Fez um voto no trabalho lá de ser profissional, vai ser profissional. Tem vontade, não tem vontade. Não interessa. Quando nós aprendermos, irmãos, e creio que estamos chegando nessa hora, e poder falar assim, rapaz, está perfeito. Não sou melhor nem pior do que ninguém, mas pelo tempo decorrido está perfeito. Fale comigo, vai. Diga, pelo tempo decorrido, diga. Eu te afirmo que nessa hora, nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. Mas eu preciso hoje dizer, Senhor, está perfeito? Pelo tempo decorrido, fale a frase completa comigo, vai. Ou eu tenho que voltar toda hora, vai, ao básico. Irmãos, é hora de caminhar. É hora de crescer. Feche os seus olhos. É hora de crescer. Fique de pé, eu vou orar por você. Eu já estou de pé, né? Senão ficaria. Há coisas em você que não estão adequadas ao tempo decorrido. Fale para Deus agora. Diga, Senhor, pelo tempo decorrido, isso aqui está na hora de ser resolvido. Fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Diga, Senhor, pelo tempo decorrido, isso aqui está na hora de ser resolvido em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos uns aos outros. E chegamos muito perto, Senhor, da nossa renovação de aliança contigo. Derrama o teu poder, derrama a tua graça, capacita. E que, em nome de Jesus, Deus, não queremos ser melhores, não queremos ser os tais, não é isso, Deus. Mas queremos estar adequados ao tempo decorrido. Que o nosso casamento esteja adequado ao tempo decorrido. Que a nossa carreira cristã esteja adequada ao tempo decorrido. E isso é perfeito. Nós te exaltamos, Pai. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga... Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.